Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí mais alto que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um oi para quem está próximo de você aí. Fala que bom te ver por aqui. Eu não sei você, mas é uma honra congregar, é uma honra estar junto, é uma honra ser igreja, amém? Não tem nada melhor do que ser igreja, fazer parte da igreja de Cristo. E isso aqui é o ápice, a reunião dos santos, amém? Reunidos dentro da igreja para ser edificados pela palavra, cheios do Espírito, amém? Ouvir algo da parte de Deus. Então, eu não sei você, mas eu venho com muita expectativa para a igreja, amém? Glória a Deus. Fica com expectativa, fica conectado, sabe, meu irmão, já que você veio, recebe tudo aquilo que Deus tem para você, não perde nada, amém? Esquece qualquer preocupação, qualquer distração, tudo que possa chegar na sua mente para tentar tirar a sua atenção da palavra, descarta isso, foca aqui, ó, na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O Senhor tem nos direcionado nessas semanas a falar sobre fé, amém? Já falamos nos últimos 2 domingos. Eu convido você também a visitar lá, está tudo lá no nosso canal no YouTube. Nós vamos continuar falando sobre fé essa noite, amém? Tudo bem? Tudo certo? Amém, glória a Deus. Quem aqui tem uma grande fé? Se você não tem, fale pela fé, amém? Quem aqui tem o desejo de ter uma grande fé? Aleluia. Sabe que a fé ela pode ser medida? A Bíblia diz que tem pessoas a Bíblia relata de pessoas que têm nenhuma fé, pessoas que têm pouca fé e pessoas que têm muita fé. Eu declaro você um crente cheio de fé, meu irmão. Aleluia. Você tem muita coisa para crer na palavra de Deus. Você vai se encher dessa palavra. A sua fé vai aumentar a cada dia. Eu não sei você, mas eu tenho mais fé hoje do que eu tinha antes. A vida com Deus é uma vida de progresso, crescimento. A nossa vida é de fé em fé, crescendo, avançando de fé em fé. Amém. A gente vai encher o tanque hoje à noite. A gente vai sair daqui com o tanque cheio de fé. Amém. Glória a Deus. Certa vez os discípulos estavam preocupados com o que eles iam comer ou vestir, e Jesus começou: olha, homens de pequena fé, por que vocês se preocupam com essas coisas? Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Mas Jesus também falou de grandes fé, pessoas que andaram debaixo de uma grande fé. E eu quero ser encontrado, meu irmão, com uma grande fé. Deus responde à fé, amém? Não é pelo lamento, não é pelo choro, não é pelo tanto pedir, é pela fé. Fé crê, pede, recebe e age como se já tivesse recebido. Na verdade é crer que já recebeu. Fé, crede que recebestes. Não é eu receberei, um dia eu vou receber, um dia eu vou ser próspero, um dia eu vou ser curado, um dia as portas vão se abrir. Não, opa, eu peço e creio que já recebi e é meu. A gente viu, Jesus falou assim: olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que falou, aquilo que disse, assim será feito. Aí ele continua: mas quando você pedir, creia que já recebeu. Você não entendeu não? Quando você pedir, creia que não vai receber, já recebeu. Aleluia. Aqui na nossa igreja a gente agradece muito, já viu? Obrigado por isso, obrigado por aquilo, porque assim, eu peço uma vez, o resto é só agradecer. Eu só peço uma vez com fé, uma vez que eu já pedi, já está feito. Agora eu rego minha fé com ações de graças. Obrigado, Pai. A provisão que você precisa, meu irmão, creia que já recebeu. Não vai receber, já recebeu. Nós dançamos, aleluia, pela fé, porque as circunstâncias mostram o contrário muitas vezes. Mas aqui na igreja a gente aprendeu a celebrar sem ver, aprendeu a celebrar antes de chegar. É assim que a gente vive. Fé é divertido.
Se não é alegre, não é fé. Fé é alegre. Fé não duvida, fé não tem medo. Fé vai para cima. Fé fica firme até ver a promessa se cumprir. Aleluia! O que você está vendo hoje nessa igreja é fruto de fé. Nós estamos vendo o que falamos lá atrás e vamos ver o que falamos hoje, e por dentro já é. Ei, meu irmão, não é uma questão se vai ser ou não. Acabou o tempo da igreja pagar aluguel. Você não está aqui não. Está chegando nosso prédio próprio, meu irmão. Aleluia! Como vai ser? Eu não sei, vai ser. Porque fé fala. Fé não se preocupa como, não se pergunta como, fé crê e ponto final. O como não é comigo nem com você, o como é com Deus, meu irmão. O como não é com você, fica tranquilo, descansa em Deus, Deus vai fazer. Aleluia! Deus é o mais interessado em você, no seu progresso. Deus é o maior interessado na sua cura. Você entende uma coisa, meu irmão, você é filho de Deus. Você não é servo esquecido de Deus, você é filho. Antes de servo, você é filho de Deus. Vamos lá. Tem pessoas dizendo assim: Deus aumenta a minha fé. Essa oração não é bíblica. Deus não vai aumentar a sua fé. Deus, eu estou fraco, eu não tenho fé, aumenta a minha fé. Opa! Você sabia que os discípulos uma vez pediram para Jesus fé? Eles chegaram para Jesus e falaram assim: aumenta-nos a fé, Jesus. Mas a Bíblia diz que a fé não vem pelo pedir, mas vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra no original é a palavra rema, no original grego. E ouvir a rema, a palavra de Deus. Você está se enchendo de fé essa noite, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais fé é gerada no meu coração. Eu preciso crer nessa palavra. Oh, meu Pai. Você pode concordar com a palavra, mas enquanto você não compreender a palavra e agir à altura daquilo que você recebeu, a palavra está aqui só. Mas essa palavra precisa estar dentro do seu coração, meu irmão, com tanta firmeza. Aleluia. Aumentar a nossa fé é responsabilidade nossa e não de Deus. Deus, fala para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus não vai aumentar a sua fé, você aumenta. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar na palavra, confessar a palavra, e cresce pelo praticar a palavra. A nossa fé, ela não é algo que a gente... Não. A fé é uma substância. A fé, ela é um fundamento. A fé tem um fundamento. Amém? Sabe de uma coisa? Uma fé maior suporta mais as tribulações e é mais forte para desfazer as obras do diabo e fazer as obras de Deus. Amém? O Wigglesworth, não vou fazer essa brincadeira, todo mundo faz, né? Mas repete comigo assim, vai, vou fazer. Fala assim: Wigglesworth. Já está bom no inglês. Ou, vou resumir, SW. Um grande homem de fé que ressuscitou mais de 20 mortos. Será que esse homem de fé agiu em fé? Ele ressuscitou? Não. O poder de Deus através da vida dele. Você imagina o que é? Meu pai. Ele falou assim: uma grande fé é produto de grandes batalhas. Grandes triunfos é resultado de grandes batalhas. Quanto maior o seu desafio, maior o seu triunfo. Aleluia. Mas você vai, meu irmão, eu sei o que eu passei, eu já sei dos gigantes que eu derrubei, eu tenho uma sala de troféus. A minha fé hoje não é como era antes, a minha fé está crescendo.
Sabe por que eu posso olhar para a igreja hoje e falar do futuro dessa igreja e algo muito grande? Sabe por quê? Porque eu vi funcionando. Eu já vi que funciona. Eu não duvido mais. Chegou tarde demais para dizer que a palavra da fé não funciona. Eu sei que funciona. Quanto mais você vê Deus fazendo na sua vida, meu irmão, mais você tem convicção. E você não abre mão por nada. Aleluia. Para desenvolver a sua fé, você precisa se alimentar da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus e praticar aquilo que você medita e confessa. Assim você vai desenvolver a sua fé. Amém. Deixa eu falar o tema da mensagem de hoje. Você está vendo esse telão aqui, não está? Esse telão, ele é composto, essa imagem que está projetada nesse telão, ela é composta por vários pontos, ou pixels, pontos. Uma imagem com uma resolução HD, por exemplo, tem aproximadamente, na sua TV lá, por exemplo, tem aproximadamente 1 milhão de pontos, 1 milhão de pixels, de pontos. Cada ponto desse tem uma cor. Amém? E o conjunto desses pontos, dessas cores, forma uma imagem. Amém? A palavra de Deus, ela está estabelecida, ela tem uma imagem. E a mensagem, o título da mensagem de hoje é: não mexa nos pontos. Ou, não mexa nos pixels. Amém. Há uma imagem estabelecida na palavra de Deus, com relação à nossa vida, com relação àquilo que Deus tem para nós, com relação às promessas que Deus tem para nós. Isso não muda. Talvez a imagem que você está vendo, está diferente da imagem que Deus tem para você, ou estabeleceu para você. Mas a fé, ao falar fé, ao falar a palavra, tudo isso que está em desordem, fora do lugar, com a cor errada, vai se transformar na imagem certa. A mensagem é: não mexa nos pontos. A palavra diz que você é curado, não mexa nos pontos. A Bíblia diz que você é próspero, não mexa nos pontos. A Bíblia diz que você é justificado, não mexa nos pontos. Aleluia! Independente da circunstância, a adversidade que você esteja vivendo, a imagem pode estar errada. Talvez você está vendo dentro de você a imagem errada, mas existe uma imagem certa. Para cada imagem errada que o diabo mostra para você, existe uma imagem certa que Deus tem para você. Não mexa nos pontos. Fique com a palavra de Deus. Oh, aleluia! Vamos chamar esses pontos de fé. Se você sabe que a Bíblia diz algo sobre alguns assuntos, ou sobre certos assuntos, e se você fala ao contrário, pensa ao contrário, age ao contrário, você está reorganizando os pontos, tirando os pontos, mudando os pontos. Toda vez que a Bíblia diz algo, e você fala contrário, você age contrário, você está desorganizando a imagem, você está mexendo nos pontos. A palavra de Deus diz que a fé é a substância das coisas. Os pontos são a substância da imagem. Eu declaro em nome de Jesus tudo que está fora de ordem na sua vida, voltando a perfeita vontade de Deus. Aleluia. A promessa de Deus, ela é poderosa em si mesma para produzir o resultado. A semente ou a palavra de Deus, ela é poderosa por si mesma para produzir o resultado. Amém. A questão é o que nós estamos fazendo com a palavra que estamos recebendo.
Nós não podemos reorganizar os pontos, mudar os pontos. Precisamos ficar com a palavra. Olha para alguém próximo a você e fala assim: fique com a palavra, não mude os pontos. A Bíblia diz em Lucas 6:38 que se eu der, eu vou colher. Uma medida sacudida, recalcada, transbordante. Aleluia. Eu creio nisso. Por isso eu dou, por isso eu semeio. Há uma promessa para quem semeia. Esperavam glória a Deus agora. Há uma promessa para quem semeia. Não ache que oferta e dízimo que você traz à igreja é algo perdido. Vai voltar para você. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou dar, mas eu não espero nada em troca. Tem expectativa na colheita, porque Deus promete. Meu irmão, eu não me esqueço das minhas sementes. Aleluia. Plante em todo o tempo e creia, toda semente produz um fruto. Toda semente produz um fruto. Não é do dia para a noite, calma. Tem gente que está plantando e quer colher no dia seguinte, de repente, calma. Deixa frutificar. Uma coisa é certa: regue a semente, fale, semeie em todo o tempo. Uma hora você vai colher do fruto. Tem pessoas que decidem: não, eu vou ofertar na igreja, eu vou ofertar nesse projeto da igreja, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou contribuir com o avanço do reino. Aí as coisas começam a dar errado. A bateria do carro pifa, a máquina de lavar roupa pifa, geladeira dá problema. Você é tentado a reorganizar os pontos, a mexer na imagem. Ah, será que é assim mesmo? Talvez não seja bem assim. Fica firme, não negocie a palavra, não negocie o princípio, estabeleça a sua fé na palavra, fale a palavra, vai acontecer. Mas se quebrar, se faltar, se o dinheiro que eu tenho para pagar não dá, o que eu faço? Sabe o que vai fazer? Fale a imagem certa. Sabe o que você vai fazer? Eu vou continuar semeando, porque eu sei que eu vou colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você vai dizer: eu vou semear sim, porque Deus é a minha provisão. Aquele que planta, colhe. Eu vou continuar semeando, eu vou continuar fazendo, embora meus olhos não vejam, embora eu não veja a colheita natural agora, eu vou continuar fazendo, porque uma hora a colheita vem. Uma hora a colheita vem, meu irmão. Aleluia. Não desiste da sua semente. Minha mãe sempre dizia algo: em tempos de crise, plante uma semente. Tem gente que em tempos de crise se vê recebendo. Ah, Deus, se o Senhor me levantasse alguém para me dar uma oferta. Ah, Deus, se eu... Em tempos de crise se veja dando. Eu estou falando para homens e mulheres de grande fé aqui. Em tempos de necessidade se veja dando, plante uma semente. Não mexa nos pontos, fique com a palavra. Devemos dizer o que Deus diz, o que a palavra diz. Em Hebreus capítulo 11 verso 3, diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou o universo, sabe como? Pela fé. A Bíblia diz que pela fé, Deus usou fé para criar o mundo. Deus, ele viu trevas, mas ele não falou trevas, ele não falou sobre trevas, ele falou: haja
luz. Você não vai falar do que o diabo está fazendo, você vai falar o que a Bíblia diz. Aleluia. Quer você queira ou não, perceba ou não, o que você está falando está criando o seu mundo. O mundo ao seu redor, as circunstâncias que você vive, estão sendo criadas por aquilo que você está falando. Se você está falando incredulidade, meu irmão, ei, murmuração não combina com você, incredulidade não combina mais com você, é da velha vida. Você tem que falar fé. Aleluia. Se você está falando palavras cheias de fé, você vai viver uma realidade de fé, de acordo com a palavra de Deus. Mas se você fala medo, falta, escassez, doença, fala comigo assim: eu vou falar a palavra de Deus. Palavras são como sementes. Aquilo que você fala é uma semente que é lançada. O que você está plantando? Deixa eu fazer uma coisa com você. Feche tapa os ouvidos agora. Não parece que tudo ficou... Está me ouvindo aí? Baixinho, mas está, não é? Mas não parece que ficou mais silencioso? Tira. Faz assim comigo, assim, ó. Vai. Fez? Agora coloca no meu ouvido. E faz de novo assim. A voz aumentou para você quando você fechou o ouvido? Quando a gente fecha o ouvido, a gente escuta a nossa voz melhor. Entende uma coisa? A primeira pessoa a ouvir o que você fala é você mesmo. Você não tem que ficar falando fé para os outros, você fala fé para você mesmo. É o seu espírito sendo abastecido com fé. Eu acho interessante, eu fiz esse exercício hoje. Então, faça em casa. Você faz assim, quando você tapa os ouvidos, você fala, você escuta mais alto. Você escuta você falando. O que você tem falado? Falar fé aqui dentro da igreja é fácil. E no meio das circunstâncias lá fora? E quando o diabo mostra uma imagem diferente da que Deus falou? Palavras são como sementes. Fala comigo assim: palavras são como sementes. Elas produzem de acordo com a sua espécie. A Bíblia diz em João 10:10, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A imagem que o diabo tem. Mas Jesus veio, ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é boas novas. Você falar a palavra de Deus vai te fazer viver em abundância em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Vou falar mais uma vez: espírito, alma e corpo, vivendo em plenitude, em abundância. Amém, glória a Deus. Se você continuar falando a palavra de Deus, declarando as promessas de Deus, isso vai criar uma imagem dentro de você. Aquilo que você ouve, cria uma imagem. Deixa eu guiá-lo em uma visita imaginária à sua casa. Amém? Faça esse exercício. Eu não sei se você mora em apartamento ou casa, mas imagine-se comigo. Eu acredito que grande parte das pessoas aqui vão se identificar com isso aqui. Imagine que você chegou na sua casa agora. Vamos começar pela frente da sua casa. Você viu lá a grama ou os arbustos que você precisa aparar, precisa cortar, ou os matos que você precisa arrancar.
Você entra pela porta da frente e agora verifica que a porta da sua casa precisa de uma pintura nova, precisa de manutenção. Agora você pode ver talvez as telhas que estão soltas e você pretende consertar. Você pode ver talvez algumas paredes que estão manchadas de infiltração ou de sujeira que você pretende pintar. Eu pergunto para você, quem aqui viu um bolo que estava em cima da mesa? Alguém viu? Por quê? Porque aquilo que eu falei gerou uma imagem dentro de você. Amém? Eu falei dos problemas da sua casa. Não falei do bolo, você não pensou no bolo. Mas as palavras produzem imagens. As minhas palavras aqui controlaram aquilo que você estava imaginando. Use a palavra de Deus para criar as imagens certas dentro de você. Quando a palavra de Deus entra em você, ela cria uma imagem. Veja, o diabo está querendo mostrar uma imagem para você. Olha, pecador, pobre, doente, fracassado. Você ouve isso, você cria imagens, mas você mexeu nos pontos, porque Deus diz que você é sarado, próspero, abençoado, bem-aventurado, justificado, santo, amado. Quem fala, ninguém me ama, ninguém me quer, quem se vê como coitado, opa, mexeu nos pontos, volta para a palavra, mantenha a imagem certa dentro de você, meu irmão. A gente precisa entender o que Deus já fez por nós. Oh Deus, faz algo por mim. Deus já fez. A fé pega o que Deus já fez e traz para agora. Deus tem muito grandes promessas na Bíblia para você. Está ao seu alcance. A questão é, você pode crer? Você pode ter a imagem certa dentro de você? Você pode manter essa imagem dentro de você? Aperfeiçoá-la falando a palavra o tempo inteiro? Será que você pode fazer isso? Se você puder fazer, nada é impossível ao que crê. Nada será impossível. Eu não sei você, mas eu quero ver milagre. Eu gosto de milagre. Eu quero ver milagre. Quem está sendo abençoado aqui? Deixa a palavra de Deus entrar em você. Cria uma imagem. Não muda por nada. Circunstância nenhuma pode mudar. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 3, que Deus deu uma medida de fé a todos nós. Todo aquele crente que nasceu de novo, recebeu da parte de Deus uma medida de fé. Mas como que a gente mede a fé? Pelo quanto a gente conhece da palavra, compreende a palavra, e tem as imagens certas. A palavra controla a imagem que você tem dentro. É por isso que a fé vem pelo ouvir. Entende? Você ouve a palavra, aquilo gera uma imagem em você. Mas ao mesmo tempo que você ouve a palavra, você pode ouvir incredulidade. Incredulidade pode roubar a sua fé. Não deixe incredulidade chegar no seu coração, meu irmão. Não duvida da palavra. Fica com a palavra. Para você ouvir notícia ruim, basta você acordar bem cedo amanhã e ligar o jornal.
Você vai acordar com certeza com muitas notícias ruins. Eu assisto o jornal, não tem problema nenhum, gosto inclusive de estar antenado, mas aquilo não controla as imagens que eu tenho por dentro. Coronavírus não coloca uma imagem por dentro de medo, ou você vai morrer dessa doença. Opa! A crise na economia não controla a minha prosperidade. Isso não controla, você não tem que ter medo. É aí que você tem que... Os verdadeiros homens de fé se levantam em tempos de crise. Todo mundo está falando de crise, você fala de fé. Você fala de prosperidade. Todo mundo falando de derrota, você fala de vitória. Todo mundo falando não vai dar certo, você chega, vai dar certo sim. Vai funcionar sim. Oh, aleluia. Um crente com a imagem certa, cheio da palavra. Um crente cheio da palavra é um crente ousado, meu irmão. Aleluia, nossa fé não está em qualquer coisa, nossa fé está na palavra de Deus. Eu não estou falando sobre pensamento positivo, estou falando sobre pensamento de acordo com a palavra de Deus. A fé está na palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:8: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra está na nossa boca e no nosso coração. É fácil saber se você está em fé. É fácil você saber se você está em fé por aquilo que você fala. A palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Se você está cheio de fé, você está cheio da palavra. A hora que espreme você, sai palavra. A hora que a circunstância te aperta, não sai incredulidade, não sai medo, não sai ansiedade, sai palavra. Tem tudo, a circunstância tem tudo para falar para você: olha, desiste, não vai dar certo, não vai funcionar, fica preocupado, você não vai pagar suas contas, ei, não vai dar certo. Mas alguém que está cheio de fé, cheio da palavra de Deus, tem a imagem certa por dentro, vai se levantar e falar: olha, eu não vou me preocupar com isso. Fé vê a resposta antes. Crê que já recebeu. Não é vai receber, já recebeu. Fé é posse antecipada. Fé é título de propriedade daquilo que você ainda nem viu, nem tocou, nem sentiu. O que você está esperando? O que Deus já fez por você, já prometeu para você, e você ainda não estava usufruindo, vivendo. Sabe como você vai viver? Crendo e falando. Se você ouvir a coisa errada, você vai ter fé na coisa errada. Pare de ouvir o que o diabo está falando. Pessoas chegam e falam assim: pastor, o diabo falou isso, eu tenho um pensamento assim, assim, assado. O Senhor tem uma palavra para mim? Tem. Pare de ouvir o diabo. Pare de dar bola para que o diabo está falando. Pare para ouvir Deus. Pare para ouvir a palavra de Deus. Se encha de fé. Pare de citar o diabo, meu irmão. Ele é um derrotado. Aleluia. Você precisa confessar a palavra. Você precisa meditar e confessar as promessas de Deus, até que fé seja abundante no seu coração. E quando você fala a palavra cheio de fé, isso vai manifestar aquilo que era só promessa, mas agora é real. A fé traz a promessa para agora. Amém? O que você está esperando de Deus? Qual o milagre que você precisa?
você precisa que mude? O que na sua vida não está alinhado ainda com a imagem certa? Hoje é a noite de você se levantar, como um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. Nada vai mudar até que você se levante e fale, creia e fale. Deus imaginou a terra, Ele imaginou o mundo, Ele imaginou tudo, mas Ele não ficou imaginando. Teve uma hora que Ele disse: haja. Está na hora de você se levantar e falar: haja. Eu tenho falado sobre o meu futuro. Eu tenho falado sobre o futuro dessa igreja. O que você tem falado sobre o seu futuro? Feche os olhos um pouquinho. Eu quero que você pense agora. O que você precisa de Deus, da parte de Deus? Qual imagem ou relatório que o diabo está querendo mostrar para você que é diferente do que a Bíblia diz? Agora, imagine a imagem perfeita. O que realmente Deus tem para você. Como você se vê no futuro? Você viu? Abre os olhos. Decida falar isso. Quer ver? Faça alguma coisa. Se você está aqui na igreja ouvindo essa palavra, ano após ano, dia após dia, culto após culto, e está só pensando e falar: legal, é bom isso aí, legal, funciona, né? Na vida do pastor, na igreja, ó, que legal. Enquanto você achar bonito e não se levantar em fé para agir de altura, você vai ficar só assistindo. Fé não é crer para os outros apenas. Fé que funciona só na vida dos outros não é fé. Fé primeiro funciona na nossa. Havia uma imagem dentro de Deus. Ele expressou isso em palavras. Sabe, meu irmão, quando Deus te deu um chamado, Ele também te deu uma visão. Uma visão nada mais é do que uma imagem por dentro, do que deveria ser, do que poderia ser e ainda não é, mas que você foi chamado para resolver isso. Sabe, talvez a sociedade está precisando de alguém como você, com o dom que Deus te deu, com o talento que Deus te deu, com a vocação que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. Você não está aqui na terra cumprindo tabela, você tem um chamado. Quando Deus te chama, Ele te dá uma visão. O que você foi chamado para fazer? Existe uma visão celestial, uma imagem. Deus, quando te dá uma promessa, meu irmão, Ele te dá uma imagem. Talvez o que você está vendo está tudo contrário àquilo que Deus falou, mas a fé é aos pontos, e você vai falar a imagem certa, e tudo vai se ajustar. Oh, aleluia. A palavra de Deus, meu irmão, ela não muda, ela nunca vai passar. Amém. Creia na palavra. Sabe, Deus não se atrasa. Deus, Ele não chega atrasado. Creia na palavra. Permaneça na palavra. E tudo vai se alinhar. Amém. Se eu te falar assim, olha, tem uma tábua aqui de 500 metros.
E eu quero que você ande por ela, porque lá no final eu vou te dar $1 milhão. Quem aqui andaria nessa tábua? Se você não quer, deixa eu impor as mãos sobre você, em nome de Jesus, porque você não entendeu nada da mensagem. Brincadeira. Mas quem atravessaria aqui uma tábua no chão por $1 milhão? Rapaz, eu atravessei até de costas. Tranquilo. Se eu colocar essa tábua a 6 metros de altura, é a mesma tábua, é o mesmo comprimento, a mesma capacidade que você tinha de andar por ela no chão, é a mesma capacidade que você tem de andar por ela a 6 metros de altura. Quem aqui andaria por $1 milhão? Ok. Alguns corajosos. Quem não levantou a mão pensou, rapaz, eu posso quebrar algum osso, mas com $1 milhão eu até resolvo. Mas eu te falar que eu vou colocar essa mesma tábua em cima do Grand Canyon, num penhasco, e você vai atravessar o Grand Canyon em cima de uma tábua a centenas de metros. Uma queda é fatal. Quem iria aqui por $1 milhão? Diminuiu, mas tem uns corajosos aí. A tábua é a mesma, a recompensa é a mesma, a sua capacidade é a mesma, a imagem é a mesma, mas as circunstâncias fez você mexer nos pontos. Você reorganizou os pontos, você agora começou a ver o risco, o medo. E se eu falhar? E se eu morrer? E se não der certo? Graças a Deus que você não vai precisar atravessar numa ponte o Grand Canyon. Mas eu estou falando que às vezes a gente muda a nossa fé de acordo com as circunstâncias. A gente está mexendo nos pontos, a gente está mexendo nas imagens, na imagem, independente da circunstância. Fique com a palavra. A mesma fé que eu tenho para pagar um boleto é a mesma fé que eu tenho para realizar os mais altos sonhos, para financiar aquilo que Deus prometeu. É a mesma fé. Vou falar de novo, é a mesma fé. A altura não determina a fé. Não deve determinar. Você está aqui? Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, um olhar bem profético, e fala assim: boa noite, homem ou mulher de fé. Você fala assim para ele: você combina com fé. Você tem cara de fé. Você é filho de Deus. Meu irmão, você não vai precisar de fé no céu, não. No céu você não vai precisar de esperança, de fé, nada disso. A única coisa que vai permanecer para sempre é o amor. Fé, Deus age em fé, é um princípio espiritual, e Deus te deu fé, uma medida de fé como ferramenta para você viver na terra. O que você está fazendo com a sua fé? A Bíblia diz: assim como o homem se vê, na sua alma assim ele é. Tem pessoas se vendo derrotadas, fracas. Como você está se vendo? Eu me vejo próspero. Eu me vejo próspero, abençoado, sarado, curado. Aleluia! É assim que eu me vejo. Como você tem se visto? Fala para mim, fala não. Mas como você tem se visto?
Como você se vê, assim você vai ser. Aleluia. O mesmo esforço que você tem para crer para algo pequeno, é o mesmo esforço, o mesmo tempo que você leva para crer grande. A mesma voz que você usa para falar algo, crer pequeno, é a mesma voz que você usa para crer grande. Deus tem expectativa em ver os seus filhos vivendo grandes coisas. O que Deus te chamou para fazer, meu irmão? Vamos lá. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei porque eu estou aqui na terra, eu não sei para quê. Opa! Vamos para a palavra. Pergunta para quem te criou. Você tem um chamado, sim. Mas você vai viver pela fé, meu irmão. Não pensa que você vai cumprir o propósito de Deus para você sem fé. Certa vez o profeta Abacuque, eu falei isso aqui, questionando a Deus: Deus, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me escutar? Havia desordem, corrupção, assassinatos na nação de Israel, e ele orando: Deus, até quando? E Deus responde a Abacuque e fala assim: olha, é certo, escreve a visão, escreve, mas tão claro que até quem passa correndo consiga ler. Isso vai se cumprir. Se tardar, espera, porque certamente vai acontecer. Mas aí Deus completa, ele fala assim: mas lembre-se, o justo viverá pela fé. Amém. Vamos ficar com a palavra de Deus, ficar com a imagem da palavra de Deus. A palavra de Deus já está estabelecida, a imagem já está estabelecida, essa imagem não muda. Se não acontecer do dia para a noite, espera e haja como se já fosse, porque certamente, se você permanecer, vai acontecer. Não desfaleça, não desista, haja como se já fosse. Você está aqui, meu irmão? Aleluia. A Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. E com 75 anos, Deus prometeu algo para ele. Mas a promessa levou mais 24 anos. E eu não vou ler com você, mas vou ler rapidinho. Em Gênesis 12:1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Sabe quantos anos Abraão tinha aqui? Em Gênesis 12, 75 anos. Ele recebeu a promessa: você será pai de uma grande nação. Ele tinha uma promessa, mas 24 anos depois, ele ainda não tinha visto a manifestação da promessa. Mais tarde, Deus veio a ele em uma visão, em Gênesis capítulo 15, verso 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Abrão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, tu me haverás de dar, o que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o
Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Anos se passaram e Abraão não tinha visto a promessa. Deus aparece para Abraão em uma visão, fala com Abraão em uma visão, e dá uma imagem para Abraão. Fala: olha para o céu, se você pode contar, olha para o céu, assim será a sua descendência. Sabe, Abraão recebeu a promessa, 75 anos, mas ele reorganizou os pontos, mexeu na imagem. Deus teve que aparecer para ele de novo e falar: Abraão, vamos deixar as coisas claras aqui, vamos organizar a imagem. Eu te chamei para ser pai de uma multidão. Eu não estou falando sobre Sara ser estéril, independente da esterilidade. Eu te fiz uma promessa. Está aqui a imagem, olha para o céu. Pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Em Gênesis 17, Deus fala com Abraão de novo. Verso 4 diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Nessa época Abraão tinha 99 anos. Por 24 anos Abraão não viu a manifestação, mas teve um momento que ele se apegou à imagem certa. A Bíblia diz que Deus muda o nome de Abraão. O nome de Abraão era Abrão. Deus muda o nome dele para Abraão. Sabe o que significa Abraão? Pai de multidões. Toda vez que Abraão ia se apresentar para alguém: oi, eu sou Abraão, ele estava falando oi. Naquela época eles entendiam isso, o significado. Oi, eu sou o pai de multidões. Deus trouxe a imagem certa. Assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar será a tua descendência. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Não havia possibilidades naturais, mas ele creu. Talvez você está precisando de um milagre, de uma intervenção divina. E é aí que a fé entra. Talvez você olhe para o futuro e veja: só pode ser Deus. Eu só consigo se for Deus. Ótimo. É aí que a fé entra. Aleluia. Feche seus olhos, meu irmão. Eu queria que você fizesse assim com as mãos, levantasse suas mãos, como se fosse receber algo. Se você tem algo para receber, faz assim com as mãos.
A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o que você precisa para viver nessa vida, nessa terra, para cumprir aquilo que Deus tem para você, já está disponível para você. Aquilo que Deus fez em Jesus na cruz, já está disponível para você. Não vai ser, já está disponível. E nós vamos receber isso. Meu irmão, o diabo vai ter que assistir a tua vitória. A gente foi chamado para desfazer as obras do diabo. Não faz sentido nenhum, meu irmão, a gente está aqui nessa terra e vendo o diabo fazer bagunça na nossa vida. Na nossa vida não. Ele não tem autoridade. Deus em Jesus já despojou Satanás. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Ele não tem autoridade sobre você. Ele não tem autoridade sobre o seu corpo. Aleluia. Eu não sei o que você está precisando, meu irmão. Eu não sei qual imagem está errada. Mas agora, não vai ser amanhã não, vai ser agora. A gente vai começar a chamar aquilo que já é. Aquilo que já é. Aquilo que já é. Aleluia. Ei, você é próspero. Ei, você é curado. Você não será, você é curado. Você é curado. Você é abençoado. Não vai ser, já é. Não vai ser, já é. O que Deus tem para essa igreja não vai ser, já é. Já foi liberado. Nós vamos acessar pela fé. Nós vamos falar pela fé. Já é. Toda a provisão que nós precisamos já está disponível. Nós acessamos agora com o braço da fé e trazemos o futuro para agora. E nós agimos à altura. Olha para mim aqui. Fé age como se já fosse. E a gente vai fazer isso aqui até Jesus voltar. Não tem nada. Celebrar sozinho é bom. Às vezes em casa eu celebro, rio sozinho. Do que Deus fala comigo, das promessas de Deus, do que Deus faz. Mas celebrar junto é melhor. A gente vai celebrar juntos. O que você está precisando? Qual milagre você precisa? Qual intervenção? Em qualquer área. Em qualquer área, meu irmão. Aleluia. Seja no seu corpo, seja nas suas emoções, seja na sua família, seja nas suas finanças. Que área da sua vida você precisa de uma intervenção divina? Que área da sua vida você precisa de um milagre? O que é isso? Sabe o que a gente vai fazer agora? Celebrar. Mas eu não me vejo próspero. Opa! Se vê sim. É a imagem certa. Mas eu não me sinto abençoado. Opa! Não é sentimento? Mas eu não me sinto curado. Fé é sentimento? Mas eu não me sinto feliz. Entenda uma coisa, a fé traz tudo o que você precisa. Amém, aleluia. Alegria é pela fé. Pela fé, pela fé. Aleluia. A gente tem um adversário. Satanás não está sentado na arquibancada aplaudindo a sua carreira. Olha que legal. Não. A gente tem um adversário, mas ele está aqui, ó. Debaixo do meu e do seu pé. Olha, faz assim. Se apoia a pessoa que está do seu lado aí, se é casado. Olha para o seu pé aqui. Fala assim: perdeu, diabo.
faz de novo, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Olha de novo. Fala assim, ó. Ha. 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 Perdeu o diabo. Ei, será que você pode rir da cara do diabo? Rir da cara de derrota dele. Ha. 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 Ele é um derrotado, meu irmão. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Nós somos vitoriosos. Ei, meu Deus do céu. É isso aí. Vai lá, só a bateria, o ritmo, o teclado e a bateria. É o seguinte, a gente vai celebrar a nossa vitória com essa música aqui. Eu não sei o que você precisa, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Celebra, canta, levanta sua mão, bate palma, faz alguma coisa. Vamos celebrar, aleluia.